Então, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer essa análise de olhos da nossa modelo. Então, o que acontece? A gente já consegue ver que ela tem olhos retos, então a gente não precisa se preocupar com nenhum tipo de correção em relação, ela não tem olhos caídos, ela não tem olhos positivo nem negativo. Então, como que a gente vai fazer aqui a nossa primeira parte, que é pra gente identificar os olhos dela. A gente consegue também ver que ela tem uns olhos amendoados, ó, a gente consegue ver toda a pálpebra dela, tanto do começo até o final. Então, vamos lá. A gente vai vir com um paquímetro e a gente vai medir, ó, começo do olho com o final de olho. E aí, a gente vem aqui pra lateral do nariz. Dentro das proporções áureas, a gente sabe que o mesmo tamanho que tem o olho é a largura do nariz. Feito isso, a gente vai ver se esses olhos são afastados ou não. E aí, a gente percebe que essa modelo, a nossa modelo, ela tem olhos proporcionais. Então, ela tem olhos proporcionais tanto em largura quanto em distanciamento. Então, esses olhos, eles são proporcionais. E aqui eu posso trabalhar efeitos, tanto como gatinho quanto boneca, eu posso trabalhar o melhor efeito que eu quiser. Eu vou pedir pra minha modelo fechar o olho agora. Fecha o olho. E a gente vai medir o tamanho da pálpebra. Então, ó, eu vou lá na raiz dos cílios dela até o arco da sobrancelha. Então, aqui, ó, deu 2,5. Então, ela tem 2,5 centímetros de tamanho de pálpebra. Sabendo isso, eu já sei que o meu maior tamanho que eu posso usar nessa modelo aqui, que é o tamanho que vai ficar proporcional, é o tamanho 13. Eu posso usar um 12? Eu posso usar um 12. Se um cliente chegar e falar pra mim assim, olha, eu quero um cílios pequeno. Então, um 12 vai ser pequeno pro tamanho de pálpebra dela. Se a minha cliente, ela fala pra mim, eu quero um cílios grande, o 14, ele vai ser grande. Se a minha modelo tivesse uma pálpebra de 2,8 aqui, eu deveria usar o tamanho 15 como o maior tamanho, 14 como o tamanho normal, ok? Então, vamos lá, vamos fazer esse mapeamento. Vou colocar a pad. Vou fazer o isolamento dos fios inferiores. Pode abrir. Eu gosto de fazer o isolamento com o pad, tá? Tem que ter bastante cuidado na hora de fazer esse isolamento. Tem que ser bem firminho. Vou pegar uma caneta branca. Essas canetas aqui, vocês conseguem encontrar ela em papelaria, no Mercado Livre. Vou pedir pra minha modelo abrir o olho como se ela estivesse olhando pra frente. Põe a mão aqui em cima e ela vai olhar aqui. Mantenha o olho fixo. Eu vou tirar a mão e você não mexe o olho. E aí, eu vou fazer a marcação aqui, ó, na pálpebra dela, ó. Vou marcar onde começa e onde termina a íris. Vou marcar onde começa os fios. E vou marcar aonde termina o olho. Pode fechar. Feito isso, se você conseguir analisar, a íris dela movimentou de lugar. Se eu fosse fazer essa marcação pelo olho dela fechado, essa marcação, ó, ela já mudaria de lugar. Por isso, eu preciso fazer essa marcação com os olhos abertos. Então, agora eu vou pegar uma caneta. Eu gosto de usar essas Pilot aqui. E vou transferir essa marcação pro meu pad. Então, meu ponto inicial, início da íris, final de íris e final do olho. Vou fazer
a minha marcação aqui de transição, tá? Que é o meio e o meio aqui. Então, aqui eu tenho, ó, o ponto 1, o 2, o 3, 4, 5 e 6. Isso aqui é o meu mapa, isso aqui é o que eu vou saber na hora de fazer o meu mapeamento. Então, se eu vou colocar o maior tamanho entre o número 2 e o 3, eu tenho o mapeamento boneca. Se eu vou colocar o meu mapeamento entre o 3 e o 6, eu tenho o mapeamento esquilo. Se eu vou colocar entre o 6 e o 4, então aqui eu tenho o meu mapeamento gatinho, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer... abrir um pouquinho o olho. Pode olhar normal. A gente consegue perceber que aqui a nossa modelo, ela precisaria de um pouquinho de abertura nesse olhar. Então, eu vou trabalhar aqui 2 mapeamentos. Pode fechar? Então, eu vou trabalhar aqui 2 mapeamentos. Vou trabalhar nas camadas de cima, eu vou trabalhar o mapeamento boneca. Então, aqui vai ser o boneca. E na camada inferior, eu vou trabalhar o gatinho. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, o 13. Aqui é 8. Então, aqui eu vou precisar dividir. 12, 11, 10 e 9. Aqui também é 8. 12, 11, 10 e 9, tá? Esse é o mapeamento que eu vou fazer. E na parte do gatinho, que é o mapeamento da parte de dentro, eu vou trabalhar... ele 7, 7, 8, 9 e 10. Então, na camada inferior, eu vou fazer aquele efeito delineado com números bem pequenininhos, é onde vai ficar aquele efeito de luz e sombra, onde o meu cílios vai ficar bem pretinho. Então, agora eu vou começar a fazer a aplicação e depois eu venho mostrar o resultado pra vocês. Pode. Pode parar os dois, que agora eu vou fazer a aplicação. Nossa, eu amei. Sua fala é muito bonita. E você é muito boa, cara. Eu quero fazer um curso com você. Ai, fico muito feliz. E eu fiquei muito... Cara, eu fiquei aqui... Jesus Cristo, eu nem sabia que isso existia.